podem glorificar o Senhor nessa noite? Quantos podem aplaudir a Ele? Aleluia. Mais forte. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Muita saúde, muita paz. Aleluia. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Tudo bem, Vanderlei? Maravilha. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quem estava ontem no cinema aí? Levanta a mão. Aleluia. Quem não foi para o cinema ontem? Maravilha. Ontem nós fomos assistir o filme A Forja e tivemos quase 150 irmãos, 148 ingressos foram vendidos, 148 pessoas. Não sei se comigo e com a Miss ou sem eu e a Miss, mas nós tivemos praticamente 150 irmãos ontem no cinema. E eu gosto muito de ler algumas coisas, de estudar algumas coisas, e eu acredito que o filme falou com muita gente ontem. Falou? Quem chorou? Levanta a mão aí, quem escorreu pelo menos uma lágrima no filme. Se não chorou, não é crente, né? E hoje eu vim para cá pela manhã e estava orando, pedindo uma palavra para ministrar aos irmãos. Eu confesso que eu estou, essas últimas terças-feiras que eu estou aqui, eu estou bem convicto do que Deus tem feito e tem falado conosco nesta casa. E uma das coisas que eu tenho pedido sempre ao Senhor, que libere uma palavra para nós, porque este culto é o culto em que nós nos fortalecemos no Senhor. Domingo à noite, eu sempre digo, é aquele culto aberto, onde nós ouvimos uma palavra no geral para todo mundo. A palavra é diferente no domingo à noite, porque eu não posso muitas vezes chamar a atenção de alguma forma no domingo, porque nós temos até muitos visitantes. Mas no culto de terça-feira é um culto mais fortalecido, um culto mais específico de direcionamento para a igreja. Eu aprendi que a igreja precisa ser edificada, e o dia de edificação desta casa é o RCE, onde nós aprendemos muitas coisas. Terça-feira passada eu ministrei para os irmãos sobre graça, e hoje eu quero continuar falando não sobre graça, mas quero falar sobre uma vida com Cristo. Eu tenho me preocupado muito com algumas questões de igreja. As pessoas, elas se preocupam hoje com o que é a igreja, elas se preocupam hoje com a forma da igreja, elas se preocupam hoje com o prédio da igreja, elas se preocupam hoje como que a igreja está sendo conduzida, mas as pessoas não entendem o que é de fato uma vida cristã em Cristo Jesus. Então, por favor, preste bem atenção no que eu vou ministrar para os irmãos, porque nós não podemos hoje viver só como as pessoas dizem, como cristãos ou como evangélicos. E as pessoas têm uma mania de perguntar: de qual igreja você é? Alguém aqui já te abordou na rua e perguntou de qual igreja você é? E quando você disse eu sou da Casa da Bênção, a reação das pessoas, elas são adversas. Umas dizem eu já fui lá, eu gosto daquela igreja. Eu tive uma experiência essa semana, nós fomos em um lugar e quando nós chegamos, as pessoas não nos deram um bom dia direito, estava eu e a Miss, mas a gente foi bem tranquilo, bom dia e tudo. E no meio da conversa a pessoa virou para mim e disse assim: o senhor é o pastor da ICB, não é? Aí eu disse: sim, sou. Você já foi lá? Ela falou: fui uma vez, mas a minha sogra congrega lá, meu primo congrega lá, não sei quem congrega lá. Eu falei: poxa, a gente não pode mais nem falar nada na rua. Aí fui naquele lá negócio do shopping, no SDU, como é o nome daquele trem? Lá dentro do shopping, para resolver um problema de um documento. E na hora que
Estação Cidadania, quando chegou minha vez que eu sentei, a moça começou a me atender, aí ela levantou a cabeça e disse: o senhor é o pastor da Casa da Bênção, né? Eu falei: não dá nem para fazer mais nada na rua, porque todo mundo já sabe quem eu sou. Então, as palavras são adversas quando diz. Aí uns dizem assim: você é daquela igreja da parede preta. Outros dizem: você é daquela igreja, daquele pastor de tal coisa. Agora na política disseram assim: você é daquela igreja do pastor que não apoiou fulano de tal. Não foi que falaram isso aí também? Então, e na verdade eu nem política fiz. Eu fiz campanha nessa igreja? Falei de política aqui? Nem falei, mas fui numa reunião e me rodei todo. Aí, é assim mesmo, é normal. Então, as pessoas vão tendo visões adversas ao nosso respeito. Quando nós falamos eu sou daquela igreja, não só da nossa, mas muitas vezes eu estou em algum lugar e você pergunta: você é de qual igreja? Aí a pessoa fala: eu sou da Assembleia de Deus. Quando você diz eu sou da Assembleia de Deus, aí vem a primeira pergunta: de qual Assembleia? Porque tem a Missão, tem a Seta, tem a Madureira, aí tem a Assembleia de Deus Mãe, tem a Assembleia de Deus de Marabá. Tem mais, não tem? Tem um monte. Aí outros perguntam: você é de qual igreja? Aí a pessoa diz: eu sou da Batista. De qual Batista? Eu sou da Quadrangular. De qual Quadrangular? Então as pessoas elas vão sempre perguntando. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender como cristãos de verdade é que a nomenclatura da igreja a qual nós fazemos parte, ela não vai ser uma história para nós chegarmos no alto ou chegarmos no céu. A nomenclatura da igreja que está ali na parede, ela não te dá direito de dizer que você é cristão verdadeiro ou não. Então não adianta as pessoas pensarem que só vai para o céu quem é da Casa da Bênção. Não adianta pensarem que só vai para o céu quem é da Assembleia de Deus. Porque tem uns até que pensam que parece que lá o céu é só de uma igreja, só de um ministério. Outros acham que só vai para o céu quem é da Deus e Amor. Se não for da Deus e Amor, não vai para o céu. Outros pensam que lá só vai para o céu quem é batista, né, Charles? Outros dizem que só vai para o céu quem é adventista. Aí eu fico imaginando o céu que está sendo preparado para nós em João 14. Eu fico imaginando o Senhor dizendo assim: esse cantinho é dos batistas, esse aqui é dos assembleianos, esse aqui é dos da ICB, esse não pode juntar com esse povo, porque esse aqui faz barulho demais, o povo é zoadento demais, não dá certo não. Esse aqui é os batistas, não dá para botar batista junto com o Casa da Bênção, que vai dar problema, né? Batista faz muito barulho e o Casa da Bênção faz muito barulho, Batista é mais tranquilo. Não existe isso. Então todas as vezes que alguém perguntar para você: você é de qual igreja? Você pode até dizer que é do Ministério Casa da Bênção, mas você precisa dizer que faz parte do corpo de Cristo Jesus. Não é o nome da igreja que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você fazer parte de Cristo Jesus. Amém? Aí eu aceitei a Casa da Bênção. Não, você aceitou quem? Jesus. Então quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. É claro que nós queremos que as pessoas venham para a nossa igreja, mas nós precisamos aprender como é viver uma vida na igreja. Não é isso. Não é como viver uma vida na igreja, é como viver uma vida em Cristo Jesus. Como? Então preste atenção. Talvez você vai para uma igreja, eu estou só introduzindo em onde eu quero falar. Você talvez vai para uma igreja e lá naquela igreja, eu já disse isso aos irmãos, já expliquei inúmeras vezes. Existem as normas daquela igreja, existe o estatuto daquela igreja, existem as normas estatutárias, existe a norma bíblica. Mas você vai para uma igreja e as pessoas começam a dizer assim: agora você precisa andar desse jeito. Você vai para a igreja, agora você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você que fazia isso não pode fazer mais. E as pessoas começam a achar que elas não devem mais viver daquele jeito porque elas foram para a igreja. Olhe para mim, você muda de vida não é porque você foi para a igreja, você muda de vida porque você agora está em Cristo Jesus.
Não é a igreja que muda a sua vida, não é a igreja que muda o seu comportamento, não é o pastor que muda a sua vida, não é o pastor que muda o seu comportamento, não é o seu líder, não é ninguém. É Cristo Jesus que muda a sua vida e muda o seu comportamento. Então olhe para quem está do seu lado para me ajudar e diga para ele: Cristo estando em você, sua vida é o que? Mudada. Agora olhe para mim. Por que as pessoas dizem assim: fulano de tal, depois que foi para a igreja, está se achando agora? Falaram isso para você, mano? Quem já ouviu isso aí? Fulano de tal foi para a igreja e agora está se achando. Agora preste atenção. O que eu quero que você entenda? A vida com Cristo não é uma vida comum. Não sei se você vai entender o que eu vou te falar, mas de fato você pode agora dizer assim: claro que você não vai ser soberbo, claro que você não vai ser orgulhoso, mas agora você pode dizer sim: eu estou me achando. Por quê? Porque viver com Cristo é viver uma vida superior à que eu vivia antes. Eu não vivo mais como eu vivia antes. O apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E agora, como eu vivo em Cristo, Cristo em mim, eu não ando mais aqui. Paulo disse aos Efésios capítulo 1 versículo 19, que agora nós estamos com Ele assentado nas regiões celestiais. Então agora eu não ando mais por baixo, agora eu estou aonde? Numa vida superior. Eu estou acima do que eu vivia antes. Então antes eu vivia uma vida de pecado, antes eu vivia uma vida de perdição, e agora não. Agora eu estou vivendo uma vida totalmente diferente. Então viver com Cristo é viver uma vida superior. Amém, queridos? Agora, o que é viver uma vida com Cristo? Anote, por favor. Quem está lá no Data Show? Eu quero a mesma coisa que a Gospel faz. Se vira. Entendeu, né, Lucas? Então vamos lá. O que é viver uma vida com Cristo? Viver uma vida em Cristo é viver uma vida abundante. Viver uma vida em Cristo é viver uma vida como? Viver uma vida como? Preste atenção. O que é viver uma vida abundante, pastor? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10 e versículo de número 10. Todos vocês conhecem esse texto. Não vou entrar no mérito de questões teológicas, quando a Bíblia diz que o ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. Aqui muitos dizem que o ladrão é o diabo, outros dizem que o ladrão é um ladrão mesmo. Não vou entrar nessa confusão aí teológica. Claro que aqui Jesus está falando de ladrão, ladrão mesmo, não de diabo. Mas vamos deixar isso quieto. Mas a Bíblia diz na parte B do versículo que ele diz o quê? Mas eu vim para que tenham vida. E vida em? Agora preste atenção. Se eu estou em Cristo, não sei porquê, mas eu estou me arrepiando todo hoje. Não é frio. Se eu estou em Cristo, então a minha vida é uma vida abundante. Eu não posso viver uma vida comum. Eu não posso viver uma vida qualquer. Eu não posso viver uma vida pobre. Eu não posso viver uma vida fraca. Quando eu digo pobre, não é só em questão financeira, mas eu não posso viver uma vida medíocre. Eu agora estou em Cristo. A minha vida é totalmente diferente. Então a Bíblia nos ensina que agora eu estou em Cristo, eu vou viver uma vida abundante. Abundante em quê, pastor? Então vamos lá. Viver em Cristo é viver uma vida abundante. Coloca aqui, Lucas. Viver em Cristo é viver uma vida. Lucas. Lucas, eu vou falar pro Tota aquela situação. Então, viver em Cristo é viver uma vida abundante. Agora olhe para mim, anote por favor. Então o primeiro tópico é viver uma vida abundante. Aí, eu não sei como que vocês fazem, eu coloco ponto.
Mas na escola nós aprendemos o quê? 1.1. Eu vou continuar falando de a viver uma vida abundante. Então preste atenção. O que é viver uma vida abundante, pastor? Viver uma vida abundante em quê? Primeiro, viver uma vida abundante em amor. Viver uma vida abundante em quê? Que amor é esse, pastor? O amor de Cristo que foi derramado sobre nós. Então, todo cristão vive uma vida abundante. Abundante em quê? Em amor. Agora olhe para mim, por favor, pastor. Ou irmãos. Olhe para mim, por favor, irmãos. Quando eu digo que eu sou crente, então eu tenho que ter uma vida abundante, ok? E qual é uma das formas de abundância na minha vida? O que é que eu tenho de abundância na minha vida? Eu tenho muito amor. Agora olhe para mim. Como que eu vou dizer que sou um cristão e eu não sou amoroso? Quem me ouve? Quem ama aqui? Eu amo a igreja. Quem aqui ama em tudo? A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Quem aqui suporta todo mundo em amor? Deus está trabalhando em alguns, né? Agora, como eu digo que eu vivo uma vida em Cristo, então viver uma vida em Cristo é viver uma vida abundante. A Bíblia diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Agora, que tipo de abundância que nós devemos ter? Romanos 5,5, coloca para mim. Lucas, nós vamos ler muito texto, viu? Romanos 5,5, vamos lá? Estamos em RCE, estamos aprendendo. Romanos 5,5. Lucas. Ô Lucas. Lucas. É Romanos 5,5, Lucas. Ô Lara. Ajuda o Lucas. Alguém abre aí para mim Romanos 5,5. Me dá aqui. Oh Jesus, se não sair nada hoje, a culpa é de quem? Se eu não... O Data Show está com problema? Então vamos lá. Vira aqui para mim Romanos 5,5. Eu não acredito que o Data Show... Eu não acredito que nessa igreja as coisas dão problema. Toda semana tem uma coisa. Se não der, não tem graça. Toda semana tem um belzinho. É mau contato. Romanos 5,5. Vamos lá. Vamos ler na minha Bíblia mesmo. Abre a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 5. Acharam aí? Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu falei isso domingo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora preste atenção. Quando eu digo que estou em Cristo, então o amor de Cristo foi derramado em mim. Então eu vivo uma vida em abundância, e essa abundância é também em amor. Amém, queridos? Amém, queridos? Então quem tem uma vida abundante, tem uma vida abundante em amor. Crente não só deve mostrar que é cristão só pela roupa que veste. Crente não deve mostrar que é cristão só pela placa da igreja a qual ele congrega. Porque ele acha que ele é crente porque ele congrega na Batista. Ele acha que ele é crente porque ele congrega na Assembleia. Ele é crente porque ele não é seta, ele é madureira ou ele é missão. Ele é crente porque ele é universal. Ele é crente porque ele é casa da bênção. Não.
Eu vou mostrar quem eu sou pelas minhas atitudes. E as minhas atitudes são as atitudes de Cristo que foi derramado em mim. E o que foi derramado sobre a minha vida vindo de Cristo? Amor. Então todo cristão, ele transborda em amor. Olhe para quem está do seu lado, veja como ele tem uma cara de amoroso. Então, escute, vocês resolvem isso aí até domingo, viu? Depois do culto hoje, vocês resolvem isso aí, em nome de Jesus. Então, uma vida abundante, abundante em quê, pastor? Em amor. Outra coisa que nós precisamos entender, uma vida abundante em esperança. Uma vida abundante em esperança, a partir de quê, pastor? A partir de entender que Cristo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a esperança da igreja. A nossa esperança, irmãos, não é só ter uma vida abundante na terra. A nossa esperança não é só ter uma vida próspera na terra. Claro que a Bíblia diz que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas a coisa mais importante que precisa habitar em nós é a abundância de esperança. Esperança em quê, pastor? Esperança, como o apóstolo Paulo disse no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Esperança que Cristo virá buscar a sua igreja. Então, tem gente que está indo para a igreja. Olhe para mim, segundo os estudiosos, nós vamos chegar a uma média hoje de que provavelmente do jeito que está caminhando o mundo gospel, quando chegar em 2030, a metade da população brasileira é crente. Segundo o que dizem hoje os estudiosos, por que é que, deixa eu abrir só um parênteses aqui, não gosto de falar disso, mas por que é que os políticos hoje têm interesse nos evangélicos? A maioria hoje dos políticos tem interesse nos evangélicos. Até o 9 dedo agora está dizendo que está ajudando os evangélicos, e tem gente que ainda acredita. Está ajudando por quê? Porque segundo estudo, até 2030 a metade do Brasil é evangélico. Mas presta atenção, mas será que a metade do Brasil está esperando Jesus voltar? Ou está no mundo gospel porque é moda? Porque hoje o mundo gospel é moda. Hoje cantor de música secular diz que é gospel, diz que é evangélico. Atores, atrizes, cantores, todos estão dizendo que são evangélicos, mas não muda as suas práticas, não muda os seus comportamentos, não muda o seu jeito de ser. Quem está em Cristo vive uma vida abundante em amor, mas vive uma vida abundante na espera do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. E Ele virá, amém? E Ele buscará o seu povo. Eu não tenho outra dúvida de maneira nenhuma, e dúvida nenhuma, aliás, eu tenho certeza absoluta. Eu estou esperando os céus que irá buscar a sua igreja. Pastor, quando será isso? Espero que seja rápido, porque do jeito que está indo o negócio está ficando feio. Espero que daqui uns dias as trombetas toquem e o nome de cada um seja soado e nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. O mundo está mostrando que está perto. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Uma vida abundante em esperança. Olha, irmãos, a maior esperança da igreja não é prosperidade. A maior esperança da igreja é saber que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Você não está aqui porque essa igreja é legal. Talvez até esteja, mas a partir de hoje não. Essa igreja é legal, essa igreja é avivada, essa igreja é ativa, essa igreja é uma igreja que tem relacionamento,
mas esse não pode ser o motivo para você estar dentro dessas quatro paredes. Você precisa estar aqui, porque essa igreja acredita que Jesus vai buscar o seu povo e vai nos levar para o céu. Muita gente diz, as igrejas de parede preta não pregam isso. Mentira, talvez pregamos até mais do que os outros, porque o que mais nós queremos é o céu. O céu irá buscar a sua igreja. Vem logo, Jesus, que o negócio está feio. Volta aqui, deixa quieto. Tem uma linguagem que o povo diz, volta aqui, deu caquinha. Busca logo. Então, viver uma vida em Cristo é viver uma vida abundante. Abundante em quê? Em amor, 1.1. Segundo, abundante em esperança, 1.2. 1.3, ainda em abundância. 1.3 é o quê? Ser abundante em fé. Nós precisamos manter a nossa fé ativa. A igreja precisa ter fé. Nós precisamos ter esse entendimento. Vamos ler, abra aqui para mim, Judas, livro de Judas. Quem é esse Judas do livro da Bíblia? Quem é esse Judas? Não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas, irmão de Jesus. Tinha dois Judas, o Judas que traiu e o Judas, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Agora preste atenção, olha o que Judas diz, capítulo 1, versículo 3. Lucas. Achou, Lucas? Judas 1, 3. Vamos lá. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito de quê? Da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso devo o quê? Escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês, para que defendam bravamente. Defendam o quê? A fé. Defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Viver uma vida em Cristo é viver uma vida de abundante fé. Nós não podemos perder a fé. A fé é o mecanismo para o cristão romper em muitas coisas. A fé, ela é o gatilho que ativa a aceleração de Deus para a sua vida. A fé, ela pode ser aumentada e diminuída. A Bíblia vai contar histórias de homens que tiveram pouca fé e que tiveram muita fé. E a fé vem como? Pelo ouvir. Então a igreja precisa manter a sua fé ativa. E manter a sua fé ativa é manter os seus ouvidos abertos ao que o Senhor tem para ministrar para a igreja. Então nós devemos viver uma vida abundante. Abundante em amor, abundante em esperança e abundante em fé. E isso é viver uma vida em Cristo. Agora não adianta eu dizer que venho para a igreja e digo que tenho uma vida em Cristo, mas eu não tenho isso. Eu não tenho amor, eu não tenho esperança da sua volta e eu não tenho mais fé. Isso não é viver uma vida em Cristo. Viver uma vida em Cristo é totalmente diferente. Segundo tópico, o que é viver uma vida em Cristo, pastor? Viver uma vida em Cristo, anote bem grande, é viver uma vida espiritual. É viver uma vida o quê? Quem vive em Cristo vive uma vida espiritual. Olhe para mim, irmãos. Você não é terreno. Você não vive no natural. Você precisa viver em quê? No mundo espiritual. E viver no mundo espiritual é totalmente diferente do que viver uma vida natural. A igreja não pode viver natural. A igreja, ela
é espiritual. E o que é viver espiritual? Viver espiritual, a Bíblia diz que é andar no Espírito. Você consegue imaginar o que é andar no Espírito? Lê para mim, vamos ler Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Gálatas 5,16. Vamos, Lucas. Gálatas 5,16. Eu os aconselho ao quê? Obedecerem às instituições, às instruções do Espírito Santo. Ele vamos lá. O que é ser dirigido pelo Espírito? Deixa eu ver como que eu vou falar. Você precisa fazer algo. E quando você precisa tomar uma atitude, e se você pedir um conselho para alguém, o que você deve fazer, você consegue imaginar pessoas te dando conselhos diferentes? Sim ou não? Você pergunta para uma pessoa, ela vai te dar um conselho. Você pergunta para outra, ela vai te dar um outro conselho. Cada um vai ter uma visão diferente. Mas nós que somos espirituais, nós temos uma pessoa. O Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo pode nos direcionar. O Espírito Santo pode nos dizer o que nós devemos fazer. Então, viver em Cristo é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. É viver uma vida espiritual. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, pergunte: Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, o que o Senhor me diz? Espírito Santo, posso fazer isso? Espírito Santo, posso fazer aquilo? Quem aqui já percebeu você indo fazer alguma coisa e você sentiu dizer assim: não, isso é errado? Quem já sentiu isso? O Espírito Santo na hora diz: vai lá para tu fazer, faz a mostradinha, faz para tu ver. Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo na hora dizendo assim: não vai por aí não, ou não faça isso não, não veste isso não, não fala isso não, não tome essa atitude? Por quê? Porque só ouve a voz dele quem é espiritual. Quem anda no natural não ouve o Espírito Santo. Quando você fala para uma pessoa que ela é natural, ela não vai entender você falando sobre o Espírito Santo. Então, uma vida espiritual, viver em Cristo é viver uma vida espiritual. E viver uma vida espiritual é viver uma vida guiada pelo Espírito. 1.2. O que é viver uma vida espiritual? É para falar assim, senão daqui a pouco eles vão botar um monte de tópico, né? 2.1 é viver uma vida no Espírito, andar guiado pelo Espírito. 2.2, me ajuda aí, tem muito tempo que eu não estudo. Antigamente o Tiago, mas os meninos aí gostavam sobre 5 chaves. Né, Arnaldo? Chave 1, eu ainda estou na chave 2 ainda. Então, tópico 2.2 agora. O que é uma vida espiritual, pastor? Uma vida espiritual é viver uma vida que nos permite. Viver uma vida que nos permite é o quê? Produzir frutos espirituais. Viver o quê? Uma vida que nos permite a produzir o quê? Frutos espirituais. Vamos lá, Gálatas, capítulo de número 5. Versículo de número 22. Quais são os frutos do Espírito? Crente que vive em Cristo vive uma vida espiritual. E quem vive uma vida espiritual produz frutos no espiritual. E quais são eles? Mas quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produzirá. Então vamos lá. A igreja que é controlada pelo Espírito Santo, ela produz. E o que ela produz? Produzirá em nós esta espécie de fruto. Qual fruto? Qual fruto?
Igreja espiritual ama. Qual outro fruto? Igreja espiritual é alegre. Qual outro fruto? Paz. Qual outro fruto? E o outro? E o outro? E o outro? Volta só um pouquinho. Olha para quem está do seu lado. Ele é espiritual? É? Então vamos lá. Fala para ele assim: se você é espiritual, você tem fruto. Sabe quais? Primeiro, amor. Qual o fruto? Amor. Oh, a pessoa mais amorosa que você conhece é essa que está do seu lado. Grita de novo, Charles. Está do meu lado. Então, quem anda no Espírito produz frutos espirituais. Quais são os frutos espirituais? Volta o versículo. Quais são os frutos espirituais? Primeiro, amor. Primeiro, segundo. Então quem é espiritual é alegre. Conhece alguém que fica de cara feia na igreja? Se tá de cara feia na igreja, não, tem algumas igrejas Tá gravando. Me segura porque tá gravando. Tem algumas igrejas que a pessoa fecha a cara. E quanto mais a cara fechada, mais ela quer transparecer que ela é espiritual. Ela fica de cara fechada porque ela é espiritual. Aí fecha a cara, cria um bico. Dependendo da sua atitude, você está rindo um pouquinho, ele diz: vigia, irmão. Para que rir desse jeito? Se controle. Por quê? Porque na cabeça dela, cara fechada é sinônimo de espiritualidade. Mas a Bíblia diz que fruto do Espírito é o quê? Alegria. Então, se eu estou na presença do Senhor e eu sou espiritual, eu sou... Volta o texto lá, Lucas. Eu sou, deixa no texto. Eu sou alegre. Outra coisa, outro fruto de quem é espiritual, de quem vive uma vida espiritual, de quem vive uma vida em Cristo, tem paz. Conhece alguém atribulado? Conhece? É crente? Então, quem é espiritual tem paz. Agora essa é fantástica. Quem é espiritual, lê para mim lá, lê para mim. É o quê? Paciente. Churu. Se tem uma coisa no Pará, é gente paciente. É o povo mais tranquilo que eu conheço. Égua, mano. Vem-te embora pro Pará. Paraense é? Então, cristão espiritual tem, olha para quem está do seu lado, é a pessoa mais paciente que você conhece, não é? Olha para ele, Rogério. Olha para ele, Júnior. Já acabou a paciência,
Não me olha mais que já acabou a paciência. Nem olha para mim, já acabou a paciência. Então, viver em Cristo é viver uma vida espiritual. E viver uma vida espiritual é você ter esse entendimento. Você tem os frutos do Espírito. Você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem paciência, você tem retidão, você tem bondade e você tem fidelidade. E isso são sinais de uma igreja espiritual. Agora, irmãos, não dá para dizer que nós somos uma igreja espiritual se nós não temos isso. Então eu vou repetir o que eu disse no início. Não é a placa da igreja que vai dizer quem você é. Não é de qual ministério que você faz parte que vai dizer quem você é. É se Cristo Jesus já entrou na sua vida de verdade. Se Ele entrou na sua vida, você vive uma vida espiritual. Quantos me entendem? Então nós precisamos entender isso. Outra coisa, quando nós vivemos uma vida espiritual, nós vivemos uma vida e permitimos sermos cheios do Espírito. Não é só viver uma vida espiritual, é permitir-se ser cheio do Espírito. Eu preguei esses dias na igreja, já tem um tempo, eu preguei aqui na igreja sobre o Espírito conosco, o Espírito em nós e o Espírito através de nós. Então é se permitir ser cheio. Eu já preguei aqui também, na verdade eu fiz uma série aqui na igreja. Tem muita gente que não estava ainda, mas eu fiz uma série sobre ser cheio do Espírito. Se eu não me engano foi 4 ou 5 domingos, baseado em Efésios 5:18. Está escrito o quê? Não vos embriagueis com vinho em qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu tirei todas as dúvidas. Pode beber vinho, pastor? Você não estava na série, perdeu. Foi no RCE que eu fiz? Fiz 5, não, foi no domingo à noite. Eu fiz essa série de enchei-vos do Espírito no domingo à noite. Não foi isso? No domingo? Foi no domingo. Então falei sobre, teve até irmão que perguntou, mas pode beber vinho? Eu disse, a Bíblia não te proíbe de beber vinho. Proíbe? A Bíblia não te proíbe. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Mas tem gente que com gole fica bêbado. Então o que você deve fazer? Não bebe. Eu, Eilor Messias Corado, não bebo. Nunca trisquei um gole desde os 27 anos para trás que eu aceitei Jesus. Não bebo, não sou contra quem bebe, mas para mim não serve. Se me der um dedo de vinho e eu sentir que tem algo, eu vou cuspir. Não bebo, não sou contra, mas para mim não serve. De maneira nenhuma. Antes que alguém fale, mas pastor, nem para mim não serve. Se para você, Deus não incomoda você, amém. Mas eu não bebo, não concordo para mim. Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso ser cheio do Espírito. Agora, o que Paulo diz aos Efésios? Ele diz, olha, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Então, quem é espiritual não vive só no espiritual, vive cheio do Espírito Santo. E aí outro dia a gente vai ministrar sobre como me tornar uma vida cheia do Espírito Santo. Mas eu preciso ser cheio. Existem várias maneiras de ser cheio. Buscando mais a sua presença, orando mais, tendo mais intimidade com Ele e pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo seja derramado sobre sua vida. Amém? Terceira coisa, terceiro tópico, de quem vive uma vida em Cristo. Quem vive uma vida em Cristo, vive uma vida gloriosa. Quem vive uma vida em Cristo, vive uma vida gloriosa. Abre aí para mim, livro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Vamos ler esse texto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Romanos 8, 17 diz o quê? E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus. E o que mais? E co-herdeiros com Cristo. Mas então nós precisamos entender que
quem hoje está em Cristo e vive uma vida em Cristo, ele vive uma vida gloriosa. E o que é viver essa vida gloriosa, pastor? Anote, por favor, 3.1, é assim agora? 3.1. Então anote, o que é viver uma vida gloriosa? Viver uma vida gloriosa é viver uma vida que projeta a você estar mais perto de Deus. Viver uma vida gloriosa é você viver uma vida perto de Deus. Um dia que os pastores falaram para mim uma palavra e eu disse: rapaz, eu nem imaginava que eu estava tão assim não. Eu até orei umas 3 vezes e não deu certo depois de novo. Porque dizia assim: não, o Senhor tudo que pede Deus dá, é só o Senhor fazer, estalar o dedo que acontece na hora. Aí eu estava precisando de um negócio e fiquei estalando o dedo o dia todinho. Quando você vive uma vida gloriosa, você está projetado a viver mais perto de Deus. Então viver na glória é viver perto do Senhor. Crente de verdade que está em Cristo, ele vive perto do Senhor. Ele não vive distante, ele vive próximo. Ele caminha com o Senhor. Ele entende quem é o Senhor. Ele sabe quem é o Senhor. Ele entende que o Senhor pode projetar para a vida dele. Quem está perto de Deus está vivendo uma vida totalmente diferente, está vivendo uma vida gloriosa. Agora eu sou crente, estou em Cristo, mas eu não vivo em Deus, eu não vivo uma vida gloriosa, eu não sou projetado a isso. Outra coisa, quem vive uma vida gloriosa, quem vive uma vida próximo de Deus, vive uma vida próximo à santidade de Deus. Vive uma vida próximo a santidade de Deus. Olhe para mim, irmãos. Eu também não vou entrar no mérito das discussões teológicas de salvação, mas eu posso entrar numa questão teológica de santidade. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que é viver uma vida santa, irmão? Viver uma vida santa é viver uma vida imaculada, sem mancha, sem ruga, sem pecado. Viver uma vida totalmente diferente. Agora eu não posso dizer que eu sou crente e eu não vivo em santidade. Semana passada eu falei sobre graça e eu disse que a graça, ela te liberta. A graça não te dá liberdade, a graça te liberta. Agora nós precisamos aprender uma coisa: viver uma vida gloriosa é viver uma vida projetada, próxima de Deus. Eu amo o texto de Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías ia todos os dias no templo. Todo dia ele ia para o templo. Mas um dia o seu tio morreu. Aí a Bíblia diz que ele vai no templo. E quando ele chega lá, meu irmão, aí ele se depara com um negócio cabuloso. Tu imagina, ele chega e a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele. Um anjo com 6 asas. Ele já começa a ficar desesperado. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Vamos lá, Isaías capítulo 6. É um pouco longo, de 1 ao 13. Vamos lá, Lucas 6, de 1 ao 13. Isaías 6, de 1 ao 13. Lucas, cadê a Wanda, Lucas? Ô Lucas, cadê o Tota? E a Laene? Lucas, achou. Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, irmãos. Quem está com sono aí, diga amém. Eu estou percebendo. Hoje eu estou falando tão tranquilo, né, que está dando até sono. Eu estou percebendo que vocês estão muito sonolentos hoje. Eu estou mais tranquilo hoje. Vamos lá. No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava onde? Sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Versículo 2.
À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Imagina a cena, um negócio doido, cobrindo o rosto, cobrindo o pé e voando. Versículo 3: eles diziam em alta voz uns para os outros: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo de número 4. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Imagina o cara lá dentro. Versículo de número 5. Então eu disse: chegou a minha hora. Vou. Por quê? Porque eu sou um pecador. Sou homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Meu irmão, o cara na hora diz: eita, eu não sou santo. Versículo de número 6. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção. Aí nessas horas o caba morre até de medo, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo de número 7. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Versículo de número 8, vamos lá. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós na cidade de Marabá? Então a Icebê respondeu: eu irei, Senhor, envia-me. Versículo de número 9. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Qual é a mensagem? Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Versículo 10. Torna-se insensível o coração deste povo. Torne insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos, feche os olhos deles. Continue. Assim não ouvirão com os ouvidos. Versículo 11. Até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. Preste atenção, irmãos. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos viver uma vida gloriosa, é viver uma vida em santidade, porque uma hora ou outra nós vamos ver o Senhor. Uma hora ou outra Ele vai aparecer para nós. Então, viver uma vida gloriosa é viver uma vida santa. Por quê? Porque na hora que Ele aparecer, é claro que Ele não vai aparecer e vai te matar de uma vez por causa dos seus pecados. Ele vai aparecer e Ele vai perdoar os seus pecados, mas na hora você vai ter medo. Por quê? Porque a sua presença lhe causará medo.
E por que a sua presença lhe causará medo? Porque você não está em santidade. Porque se você estiver em santidade, quando Ele aparecer, a presença dEle para você vai ser algo glorioso e não algo temeroso. Então, nós que vivemos em Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. O que é viver uma vida gloriosa, pastor? 3.3. O que é isso, pastor? É viver uma vida que projeta comunhão com Deus. Nós devemos viver uma vida em comunhão. Uma vida como? Uma vida como? Eita, já dormiram já, né? Uma vida como? Em comunhão. E o que é uma vida em comunhão? Eu estava ali ainda agora e estava vendo um videozinho de um casal saindo. A reportagem dizia que eles estavam saindo, cada um para um lugar. Depois eles foram falar que eles podiam ter saído juntos, mas eles resolveram sair, um no carro e um na moto. O que estava saindo no carro fechou o portão e a mulher estava saindo na moto e o portão derrubou ela. Tu imagina o que vai dar depois desse negócio. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas em relação a viver em comunhão. Viver em comunhão é viver os dois pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, tendo o mesmo propósito, o mesmo parecer. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Viver em comunhão é você viver se relacionando com uma pessoa, entendendo o que ela quer e ela entendendo o que você quer. É viver juntos em todas as horas, misturados. Viver uma vida em comunhão é viver uma vida só. Todos aqui já devem ter feito a dinâmica da batata na célula. As batatas dentro de um saco, elas estão juntas. Você cozinha elas dentro da panela, elas estão juntas. Mas quando você pega elas, descasca e faz um purê, não dá mais para dividir. Você não vai saber qual batata é qual. Elas agora estão misturadas, em comunhão. Não dá para separar. Então viver uma vida gloriosa é viver uma vida em comunhão com Deus. Não tem como mais. Eu vou caminhar com Ele. Eu vou fazer o que é da vontade dEle. E Ele vai fazer a minha vontade. Claro que não todas as suas vontades, porque tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer a vontade dEle. Não, Deus vai saber o que é melhor para nós. Mas viver em comunhão é viver com Deus o tempo todo. Viver em comunhão é você andar com Ele, caminhar com Ele, conversar com Ele, conviver com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele. Isso é viver em comunhão. Agora tem crente que só está em Deus quando ele está no culto. Terça-feira à noite é crente. Domingo à noite, crente. Mas segunda, quarta, quinta é crente. Ele está na célula, aí ele é crente. Agora, quando ele vai para a célula. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Isso é viver uma vida em Cristo. Amém, queridos? E por último, depois eu demoro, aí fica igual uns crentes semana passada, ficou falando assim: o pastor terminou o culto, era 9h45 da noite, o RCE, pastor parece que estava seco para pregar, ficou não sei quantos dias aí, pregou quase 2 horas, né, Ruth? Não foi a Ruth que falou isso não, foi as filhas dela. A senhora estava onde, mãe? 10 horas da noite, a senhora não chegou em casa ainda? Não, o pastor estava seco para pregar hoje, pregou 2 horas. Aí, quando eu falo, é a última, eu conheço essa igreja. Quarta coisa, viver em Cristo é viver uma vida vitoriosa. Viver uma vida o quê? Crente anda na derrota? Sim ou não? Sim ou não? Vocês mudaram?
Sim ou não? Crente anda na derrota? Não. Crente passa luta, passa dificuldade, mas não é derrotado. Não vive uma vida de derrotado. Então, quando eu ando em Cristo, eu ando em vida vitoriosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Vamos ler. Eu já vou encerrar. É a primeira vez que eu falo. São 5, né? 1 Coríntios. São 5 vezes que eu falo, vou encerrar. É a primeira. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Vamos lá. Lucas. Bem alto. 1, 2, 3. Ele nos faz o quê? Ele nos faz o quê? Vitoriosos. Então eu preciso entender que eu, quando ando em Cristo, eu tenho uma vida vitoriosa. 4.2, não é isso? 4.2, 4.1 é isso aí. 4.2. Ele nos assegura uma vitória, ele nos assegura vitória sobre a carne. Quem ganha lá na sua casa ou lá no seu corpo? A carne ou Cristo Jesus no Espírito? Quem fala mais? Quem fala mais? Quem ganha? A carne ou o Espírito? Agora é o Espírito? Maravilha. 3 da manhã ele diz, levanta e vai orar. E a carne diz, vira para o lado e dorme. Quem ganha? A carne ainda repreende. Sai fora, Espírito. Ele nos assegura uma vida vitoriosa sobre a carne. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Anota aí, não dá tempo de ler. E Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que outrora vivia, já não vivo mais. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O que é viver uma vida vitoriosa? 4.3. Ele nos assegura vitória sobre Satanás. Então, quem está em Cristo, vence o maligno. Quem está em Cristo, vence o maligno. O diabo me deu uma rasteira. Como? O diabo tomou isso aqui. Não. O diabo não tem poder de tomar nada seu, só se você deixar. O diabo roubou minha moto. Eu gosto disso. Aí Satanás na moto assim, acelerando, pá! Pá! Aí encontra com os demôniozinhos, com a pombagira, com o Exu Caveira, com tranca-rua. Tá arrumando essa moto aonde, chefão? Ele diz, tomei de um crente. Tomei de um crente ali, vacilou e eu tomei. O diabo não tem poder de tomar nada que é seu. Amém? E se ele tomou, a gente canta aquela música antiga. Tem uns crentes antigos aqui, né? Não foi eu que cantei. Então, nós precisamos ter entendimento disso. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Amém, queridos? Quem vive em Cristo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. E por último, quem vive em Cristo tem vitória total. Ele não perde batalhas. Quem vive em Cristo vive em vitórias. Nós podemos passar lutas, passar dificuldades, passar problemas, aflições, mas quem vive em Cristo tem vitória.
Nós precisamos ter entendimento nisso. A igreja, ela é espiritual e ela não vive comum, ela não vive normal. Vou repetir: você não aceitou a casa da bênção, você não aceitou o pastor Eilo, você não aceitou o seu líder de célula, você aceitou Jesus. Então você vive uma vida em Cristo Jesus. Ah não, agora eu sou da... Tá pensando que você dizer que você é dessa casa da bênção aqui, a melhor igreja de Marabá. Qual é a melhor igreja de Marabá? Tá pensando que isso te dá alguma moral? Tá pensando que isso aí te ajuda no inferno? Tá pensando que isso aí te ajuda contra o diabo? Não te ajuda em nada. O que você é porque você está em Cristo Jesus. Eu aceitei a Jesus Cristo Nazareno. Eu faço parte de uma comunidade que serve a Cristo. Onde é essa comunidade? É lá na igreja Casa da Bênção. Então eu vivo em comunhão com um grupo de irmãos, mas eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Não é igreja que vai levar ninguém para o céu. Então quando eu digo que tem algumas igrejas que acham que só vai para o céu quem está lá, não. Se alguém chegar para você e questionar: você é de qual igreja? Eu sou de tal igreja. Ah, mas lá na sua igreja a parede é preta. Ah, mas lá na sua igreja a Santa Ceia, a pessoa que não é batizado toma Santa Ceia. Ah, lá mas na sua igreja quem não é casado pode batizar. Que igreja é essa? Você fala: não, lá na minha igreja não tem nada disso, mas eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e todos os meus pecados foram perdoados, e não é nada e nem ninguém que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele me ama. Então não adianta as pessoas quererem falar algo. Você agora está em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Vamos orar para você não cochilar mais. Só porque hoje eu falei tão tranquilo, tão calmo. Vamos orar. Nós precisamos aprender que servir ao Senhor vai além de ser uma igreja. Servir ao Senhor é viver uma vida em Cristo Jesus. Todas as vezes que você convidar alguém para ele vir na igreja, você pode convidá-lo para vir participar de um culto. Mas quando nós estivermos fazendo um apelo, não convide ele para ser dessa igreja. Convide ele para aceitar Jesus. O que muda a vida de uma pessoa não é a igreja. O que muda a vida de uma pessoa é Jesus o Nazareno. A igreja ajuda ele a estar mais próximo de Jesus. A igreja orienta ele a caminhar com Jesus, mas é só ele que faz tudo. Não é o pastor, não é o líder, não é o ministério, é Jesus. É tudo por ele. Romanos 8:28. Tudo por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos aqui é para Jesus. Não existe nada para nós, não existe nada para ninguém. É tudo para servir o reino de Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça nessa noite, para que nós venhamos sermos igreja de verdade, servir aos céus como igreja. Quero que você ore para que Deus te dê graça para você servir ao Senhor. Peça para Ele: Senhor, eu não quero viver a minha vontade, quero viver o teu querer, quero viver a tua vontade, quero viver da maneira que o Senhor tem para a minha vida. Quero viver uma vida gloriosa, quero viver uma vida cheia do Espírito, quero viver uma vida de amor, quero viver uma vida de abundância. Fale com Ele,
Vou te dar 2 minutos para você falar com Ele.